Emocionante descoberta. Fazendeiro encontra jovem com bebê oculto na carroça e o chamou de papai. Era uma manhã ensolarada no coração de Goiás, e seu Joaquim, um homem de 60 anos, se dedicava a cuidar de suas plantas. O cheiro da terra molhada filled the air, e o canto dos pássaros parecia compor uma sinfonia perfeita, com o barulho suave do vento. Seu Joaquim era respeitado por todos na região. Sua ética de trabalho era admirável, e a conexão com sua família, transmitida por gerações, era evidente em cada gesto. Mas por trás daquele semblante tranquilo, havia uma solidão que era difícil de ignorar, marcada pela perda de sua amada esposa. Ele decidiu então dar uma olhada em sua velha carroça, guardada em um canto empoeirado do galpão. Ao abrir as portas rangentes, o que viu o fez parar. Ali estava Pedro, um jovem de olhares cansados e rosto sujo, segurando um bebê recém-nascido em seus braços. O choque inicial poderia levar a um ato de desprezo, mas a expressão de desespero de Pedro tocou seu coração. Era como se aquela cena trouxesse à tona as memórias de sua própria infância e as dificuldades que enfrentou. Pedindo desculpas, Pedro contou sua história em meio a lágrimas. Ele havia fugido da cidade em busca de melhores condições para o bebê, uma luta que vivia até aquele momento com medo de ser pego por velhas amizades que o atraíam para o abismo. Joaquim sentiu a dor daquela situação, osa lembranças do quanto a vida pode ser dura, mas ao mesmo tempo há espaço para a redenção. Ele sabia que o pequeno ali, com olhinhos brilhantes e inocentes, carregava um peso que não poderia suportar sozinho. Diante da vulnerabilidade de Pedro, seu Joaquim percebeu que aquilo ia além de sua rotina no campo. Ele se viu em um dilema ético. Seria capaz de acolher aqueles forasteiros e arriscar a tranquilidade de sua vida, ou se manter à margem, ignorando o clamor por ajuda? A saudade da esposa parecia ecoar em seus pensamentos, e a solidão se tornava mais pesada, ao lembrar que muitas vezes a compaixão era a melhor resposta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade entre Joaquim e Pedro floresceu rapidamente no silêncio do campo. Momentos de risadas e conversas, onde cada um compartilhava suas experiências e sonhos, criaram um elo forte, desafiando as histórias sombrias de cada um. Joaquim, ao ver a determinação de Pedro em ser um pai melhor, percebeu que o verdadeiro laço familiar é construído com amor e cuidado, não apenas por laços de sangue. Mas as sombras do passado logo ameaçavam essa nova realidade. O dia em que conhecidos de Pedro apareceram no vilarejo foi decisivo. Eles traziam más intenções e lembranças que não podiam ser ignoradas. O que fazer agora, Joaquim? Lutar por sua nova família ou defender o lar que sempre quebrou as costas para construir? As perguntas ecoavam em sua mente, como trovões em um dia quente, enquanto o futuro do bebê, tão frágil, pendia na balança. A tensão crescia, e a vida tranquila que Joaquim havia conhecido estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Ele sentiu que cada passo que dava o levava mais perto de uma escolha que mudaria tudo. E naquele instante, a esperança e o medo se entrelaçavam dramaticamente, fazendo o coração de seu Joaquim disparar. O que será que ele decidirá? A noite caiu com um manto pesado sobre a fazenda. As estrelas se escondiam por trás de nuvens escuras, como se cravassem em seus Joaquim e Pedro uma sensação de iminência. O vento trazia consigo um sussurro que arrepiava a pele, uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Joaquim encontrava-se na varanda, olhando para o horizonte. Ele respirava profundamente, tentando organizar seus pensamentos, tentando clarear a mente em meio ao turbilhão de emoções.
O pequeno bebê, agora enrolado em um cobertor usado, dormia tranquilamente no colo de Pedro, alheio à tensão que pairava no ar. A serenidade daquele momento contrastava com a tempestade que se aproximava. Era um lembrete de que, mesmo em situações de caos, havia espaço para pequenos milagres. Joaquim, Pedro quebrou o silêncio, seu tom carregado de ansiedade. E se eles encontrarem a gente? Não sei o que fazer. Não posso voltar para aquele lugar. Seu Joaquim virou-se para Pedro, a preocupação refletida em seu rosto. Nós não vamos deixar que isso aconteça, meu amigo. Faça o que puder para proteger seu filho. O que mais importa agora é a vida dele. Pedro olhou para o bebê nos braços, a expressão dura suavizando-se em um instante de ternura. Eu quero ser um pai melhor, Joaquim. Quero que ele tenha uma vida diferente da minha. Mas não sei se tenho forças para lutar. A voz dele falhou e as lágrimas ameaçavam cair. Joaquim se aproximou colocando a mão no ombro de Pedro. Todos nós temos nossas batalhas, jovem. Às vezes, só precisamos de um motivo para lutar, e esse motivo pode estar bem aqui. O velho fazendeiro apontou para o pequeno, cujos lábios se curvavam em um soninho tranquilo. Ele é sua razão, a luz na escuridão. O despertador de uma vida nova começava a tocar no interior de Pedro, mesmo que suas inseguranças ainda gritassem sobre fracassos passados. Ele sabia que havia uma luta pela frente, mas a ideia de formar uma família diferente o motivava a enfrentar seus medos. Desconhecendo a tempestade que se aproximava, a situação em torno deles começou a esquentar. Silhuetas se aproximavam na estrada de terra ao longe, e o som de risadas e vozes ecoava como um eco sinistro. Pedro congelou, seus olhos expandindo-se de terror. Eles estão vindo. A noite rapidamente se tornava um cenário de tensão. Joaquim e Pedro se entreolharam, a comunicação silenciosa exigindo uma decisão rápida. Precisamos esconder você e o bebê. Venha. O fazendeiro puxou Pedro em direção ao galpão, onde ele poderia se esconder esperando que a escuridão os protegesse por mais um tempo. Enquanto se apressavam para o interior do galpão, o coração de Joaquim batia descompassado. Ele entendeu que a decisão estava além da proteção física. Era sobre lutar por algo maior, um futuro, uma família. Mas o que aconteceria se as sombras do passado de Pedro se tornassem um pesadelo real? Uma batida forte na porta do galpão ressoou, fazendo o coração de ambos saltar na garganta. Pedro, abra essa porta. A voz era alta e autoritária, fazendo a respiração de Joaquim se intensificar. Quem estava lá? A fragilidade daquela situação se tornava insuportavelmente real. Joaquim olhou para Pedro, suas expressões se cruzando entre desespero e determinação. O que farão quando a verdade for revelada? Se Joaquim abrisse a porta, estaria selando o destino dos dois? Ele precisava decidir, e rápido. A tensão pairava no ar e a decisão mais difícil da vida de seu Joaquim havia chegado. O que ele escolheria? O que viria a seguir? O silêncio do galpão se tornava ensurdecedor, aumentando a angústia de Joaquim. A batida continuava, insistente e ameaçadora, fazendo seus pensamentos se desviarem para a pior das possibilidades. O que eles iam fazer se aquelas vozes fossem de pessoas que vinham à procura de Pedro? O coração dele se acelerava, pulsando com a urgência de proteger não apenas o jovem, mas também o recém-nascido, o pequeno símbolo de esperança entre eles. Joaquim, precisamos fazer algo. A voz de Pedro tremia, seu olhar cristalizando o desespero. Se eles souberem que estou aqui, isso vai acabar em tragédia. O fazendeiro sabia que a hora de hesitação havia passado. Porém, abrir a porta significaria arriscar tudo. As palavras que haviam trocado recentemente ressoaram. Proteger a vida do bebê, uma nova chance para Pedro. Com um gesto decidido, ele se aproximou da porta, sentindo a madeira fria sob seus dedos. Escute, ele começou, quase falando mais para si mesmo do que para Pedro. Não posso deixá-lo pegar. Vou enfrentar eles. Se algo acontecer, você deve fugir com o bebê, o mais longe possível. Você pode fazer isso. Pedro balançou a cabeça, demonstrando resistência. Não posso deixar você aqui. Você não pode enfrentar isso sozinho. Não estou sozinho.
Tenho você e seu filho aqui comigo. Agora vamos agir. Rápido! Joaquim pressionou a mão contra o peito de Pedro, que ainda hesitava. Ele precisava ser forte. Assim, em um impulso, Joaquim abriu a porta do galpão. Do lado de fora, uma sombra se destacou na escuridão. Era um grupo de homens, alguns rindo, outros falando em voz alta. O cheiro de álcool exalava deles, enquanto suas feições se distorciam sob a luz tênue de uma lanterna que balançava nas mãos. Pedro, você não consegue se esconder para sempre, um deles gritou, e Joaquim sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Oi, senhores. Joaquim tentou manter a calma, sua voz firme apesar da tempestade interna. O que traz vocês aqui a essa hora da noite? Os homens pararam, as risadas cessaram, e a atenção mudou para Joaquim. Ele se pôs na entrada com os pés firmes, como um muralha. O instinto dele pulsava. Se algo acontecesse, era seu dever protegê-los. A coragem queimava dentro dele. Estamos à procura de um criminoso, disse o líder do grupo com uma voz imponente. Um rapaz perigosíssimo fugindo com uma criança. Você o viu? Joaquim olhou por cima do ombro e viu Pedro encolhido, segurando o bebê, e sentiu uma mistura de raiva e determinação. Não havia como permitir que levassem Pedro de volta. Não vi ninguém. Apenas um velho aqui cuidando da sua fazenda, ele respondeu, tentando soar natural, enquanto o nervosismo quase o deixava paralisado. Não invente histórias, velho, respondeu o homem avançando um passo à frente. Você sabe muito bem que esse rapaz e a criança estão escondidos por aqui. Diga a verdade, e talvez a gente não precise fazer isso do jeito mais difícil. A tensão encheu o ar, espessa e palpável. Joaquim sentia cada respiração pesar como uma condenação. A luz da lanterna iluminou seu rosto e ele ouviu o coração de Pedro acelerando cada vez mais. Pairava a pergunta: precisam assim mesmo arriscar tudo? Com o olhar fixo no grupo, Joaquim fez uma escolha que poderia selar tanto seu destino quanto o de Pedro e do bebê. Ele levantou a cabeça, a voz mais firme do que se sentia. Se alguém tivesse que ser encontrado aqui, sou eu. Então venham me encontrar, mas deixem o garoto em paz. Pedro prendeu a respiração, surpreendido pela bravura de Joaquim. O que aconteceria agora? A decisão estava tomada, mas o desenrolar desse ato poderia levar a muitos caminhos. O que havia por trás daquela porta se tornaria um novo e perigoso capítulo. A luz da lanterna oscilava e as sombras dançavam, presagiando um confronto inevitável. Os homens trocaram olhares de surpresa, talvez admirando a coragem de Joaquim ou apenas avaliando o risco de um confronto direto. O líder, um sujeito alto com um olhar penetrante, soltou um riso escarninho. Você quer se oferecer em troca dele? Ele apontou de maneira ameaçadora. Acho que você não entende a situação. Não estamos aqui para brincadeiras. O peito de Joaquim parecia uma panela de pressão, como se, a cada segundo, pudesse explodir em frustração ou medo. As vozes de Pedro e do bebê ecoavam em sua mente, e ele permaneceu firme, resoluto em sua escolha. Sentiu uma mistura de vergonha e honra ao mesmo tempo. Era um homem simples, mas naquele momento era tudo o que podia dar: coragem. Fazendeiro ou não, você pode se meter em problemas sérios. E não estamos com paciência, disparou um dos homens, tentando intimidá-lo. Joaquim deu um passo à frente, firmando o queixo. Era a sua vez de desafiar a sombra que pairava sobre eles. Se estão atrás dele, então venham. Eu sou o que querem. A frase ecoou no ar denso e tenso ao redor. Ele tentava passar segurança, mas a verdade era que seu coração disparava como um tambor frenético. O líder hesitou por um instante. Seus companheiros murmuraram entre si incertos. Você acha que pode proteger esse garoto e a criança, não é? Você é só um velho sem força, ele disse provocativo. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Joaquim podia sentir. Você também não parece ser tão forte assim, camarada. Olhe para os seus. Joaquim desafiou, direcionando o olhar para os outros homens. Uns pareciam mais preocupados com a próxima bebida do que em capturar Pedro. A bravura de Joaquim começou a ter efeito. Pedro, escondido, ouvia tudo com o coração na garganta.
Seus olhos estavam fixos em Joaquim, uma mistura de apreensão e admiração. Ele queria gritar, avisar Joaquim para recuar, mas não conseguia. O sentimento de proteção crescia dentro dele. Era um ciclo vicioso, e ali estavam os dois entrelaçados em uma luta que os obrigava a serem mais do que eram. Eu só quero que você tome uma boa decisão, Joaquim, o líder respondeu, mas havia uma fissura em sua voz. Ninguém precisa se machucar por um rapaz e uma criança. Então me deixe ir, deixe eles. Joaquim insistiu, a voz mais alta, reverberando na escuridão do galpão e além. O silêncio que se fez seguia, pesado, como se o mundo parasse para ouvir a ameaça entre eles. Com um movimento rápido, um dos homens puxou uma arma. A lâmina do metal reluziu sob a fraca luz da lanterna, e a tensão se transformou em uma fração de segundo. Joaquim se preparou para encarar o inevitável. Um grito ecoou de dentro do galpão. Era Pedro segurando o bebê, seus olhos cheios de desespero. Não, não, Joaquim. A cena se desenrolou diante deles como um filme angustiante, e Joaquim ansiava por encontrar uma saída. O líder girou-se para Pedro, sorrindo frio e calculista. Olha só, o que temos aqui? O pequeno ladrão e sua criancinha. O que você vai fazer agora? Proteger? A ironia na frase cortava como faca. Joaquim, fervendo de raiva, não podia mais esperar. Não toquem nele, ele não fez nada. A determinação irrompeu de seus lábios como fogo intenso e inextinguível. É você quem vai pagar por isso, velho. O que acha que eu te deixarei sair assim tão fácil? O homem não se importava com a vida do bebê. E essa falta de humanidade era o que mais assombrava Joaquim. E foi nesse instante que Joaquim teve uma ideia. Um plano audacioso, mas a única chance que tinham. Ele respirou fundo, sentindo seu coração pulsar. Escutem, eu vou fazer um acordo. Libertem Pedro e a criança e deixarei vocês começarem com o que desejam. Pedro olhou para Joaquim, a confusão em seus olhos. O que ele pretendia fazer? O que estava disposto a arriscar? O silêncio tomou conta do galpão novamente, enquanto cada um ponderava sobre aquele inesperado desfecho. Joaquim sentiu a onda de esperança que surgia, mas ao mesmo tempo, a dúvida era palpável. A frase final de Joaquim ficaria pendente no ar, e o futuro, incerto. Mas seria esse o jogo que ele queria jogar? O confronto estava apenas começando. O olhar do líder se estreitou como se estivesse medindo o valor daquela proposta absurda. Joaquim sentia a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto cada palavra que saía de sua boca agora parecia um passo em um campo minado. Um acordo? O que você tem a oferecer, velho? O líder inclinou a cabeça, mostrando desdém. Libertem eles, e eu deixo vocês fazerem o que quiserem comigo. Eu sou só um fazendeiro, não valho nada em comparação com a vida deles. A sinceridade de Joaquim ecoou como um grito de desespero, mas também como um lampejo de esperança. Os homens sussurraram entre si, avaliando as palavras de Joaquim. Pedro, ainda atrás de algumas caixas, sentia o peso da culpa. Ele pensava, por que Joaquim está fazendo isso por mim? Eu sou apenas um ladrão, não mereço esse sacrifício. O bebê balbuciou, inocente, como se sentisse a tensão no ar. O líder deu um sorriso torto. Você deve estar louco. Não há razão para eu acreditar que você realmente se importa. O que garante que não vamos acabar com você assim que liberarmos os dois? O tom era ameaçador, mas Joaquim notou uma fissura de hesitação no olhar do homem. Se você me matar, ninguém aqui ganhará nada. Vocês ficarão com um velho sem valor e perderão o que realmente importa. Joaquim falou com uma força que não sabia que possuía. Olhando ao redor, percebeu a indecisão. Deixem eles irem, e prometo que vou embora em silêncio. Vocês não vão ouvir mais de mim. Silêncio? E se eu quisesse um grito? O líder provocou, os demais rindo, mas a dúvida continuava a brilhar entre eles. Joaquim respirou fundo e olhou diretamente para Pedro. Ele queria transmitir uma mensagem de confiança, mas sua própria insegurança rugia. Esse gesto não era apenas uma jogada para salvar o menino e o bebê, mas um apelo à humanidade perdida. A vida deles vale mais do que a minha. Pensem bem.
As palavras de Joaquim pareciam reverberar em cada canto do galpão, tocando os homens de formas inesperadas. Pedro se sentia dividido. Deveria ficar em silêncio ou atacar. Mas a coragem do fazendeiro acendeu uma centelha dentro dele. Joaquim era mais que um protetor. Ele era um exemplo que transcendia suas expectativas. Um dos homens, visivelmente mais jovem e inquieto, deu um passo à frente. E se realmente soltarmos eles? O velho cumprirá sua parte e vai embora? Sua voz oscilava, uma mistura de medo e curiosidade. O líder, percebendo a divisão em suas fileiras, franziu a testa. Você não está pensando seriamente? Eu estou. O que temos a perder? O homem olhou para Joaquim, buscando um sinal de esperança. O silêncio se instalou novamente, enquanto a tensão se transformava em oportunidades. Eles são crianças. O que traria mais consequências? O que vale mais? Um velho ou as vidas deles? Joaquim tornou-se o alicerce que sustentava essa balança. O líder olhou de volta para Pedro e para o bebê, e a dimensão da escolha pairou entre eles. A fúria no rosto que antes era pura malícia, agora se desfazia em uma máscara de incertezas. Pedro, agachado, segurava o bebê perto do peito. Cada pulsação do coração dele clamava por uma saída. Vamos acelerar isso, Joaquim. Faça uma última proposta, ou então essa ideia toda vai dar bem errado. O líder hesitou, mas Joaquim notou a pequena brecha. Só peço que eles possam sair, e como pagamento eu me entrego a vocês. Quero apenas que eles estejam a salvo, disse Joaquim com dignidade, sentindo-se vulnerável, mas determinado. O líder respirou fundo. Pense bem, velho. Não é todo dia que uma oferta dessas aparece. A negociação já estava sendo deliberada na mente dele, mas antes que pudesse responder, o barulho de um motor se aproximou. O som ressonou pelas paredes do galpão, criando uma nova onda de pânico entre os homens. Quem está vindo? Um homem perguntou já nervoso. E em um instante todos esqueceram Joaquim e Pedro. A atenção que antes era direcionada a eles, agora se esvaía em uma nova direção. Mas dentro de Joaquim, um pressentimento despertou. Ele sabia que algo muito maior estava prestes a acontecer, e as consequências da sua decisão estariam a poucos momentos de se desenrolar. O que aquele motor anunciava? Um novo perigo? E o que Joaquim teria de fazer para manter a promessa que fizera? A batalha pela liberdade ainda estava longe de ser finalizada. O ruído do motor ficou mais intenso, e os homens começaram a olhar uns para os outros, a preocupação tomando conta dos seus rostos. O líder, que antes mostrava confiança, agora parecia inquieto. A possibilidade de um novo entrave fazia seu olhar mudar, e Joaquim aproveitou essa brecha. Escutem, homens. Seja quem for, não estão aqui para fazer amigos, disse Joaquim, elevando a voz para que todos o ouvissem. O barulho se aproximava, e ele sabia que não poderia mais perder tempo. Libertem as crianças e sejam livres. Ouvindo as vozes de vocês, se unindo são mais fortes do que pensam. Olhem ao seu redor. É hora de parar com isso tudo. As palavras de Joaquim ecoavam como um mantra, buscando revelar um pouco de humanidade naqueles homens que pareciam perdidos em sua própria ferocidade. Pedro, ainda escondido, manteve o bebê firme em seus braços, o coração pulsando em desespero. Ele queria acreditar que aquela era a saída que tanto almejava. Por um momento, a tensão caiu como uma névoa sobre o galpão. Os olhos do líder se estreitaram de novo, agora alertas. 2 segundos, Joaquim. Se esse motor não parar, não prometo nada. Joaquim sentiu o tempo apertar. O motor fez-se ouvir mais perto, e as portas do galpão começaram a se agitar. O som metálico de uma caminhonete ecoou entre as paredes de madeira maltratadas. Algo lhe dizia que seus instintos estavam certos, que um novo conjunto de mãos estava prestes a entrar na cena. O líder tomou um ar pesado, virando-se para seus homens. Rapaziada, preparem-se. Se for quem eu estou pensando, podem ser problemas a caminho. Pedro viu a tensão aumentar ao seu redor. Cada homem se preparava para o que estava por vir. Ele, no entanto, não conseguia desviar o olhar de Joaquim, que parecia cada vez mais decidido. O que mais você tem a perder, Joaquim? Pensou,
questionando suas próprias dúvidas e medos a cada segundo que passava. E então as portas da frente do galpão se abriram com força. O brilho ofuscante da luz do dia adentrou o lugar, revelando uma silhueta forte e harmoniosa. Um homem desceu da caminhonete, cabisbaixo, mas firme. Os olhares de todos se voltaram para ele. Alguém pediu por um resgate? A voz ressoou, segura e firme, ecoando pelos 4 cantos. Joaquim reconheceu aquele timbre e um misto de esperança e medo surgiu em seu peito. Era Marcos, seu amigo de tempos de infância, que havia se afastado para trabalhar em uma cidade próxima. "Marcos, o que você está fazendo aqui?" gritou Joaquim, mas o amigo não respondeu. Ele caminhou lentamente em direção ao grupo, usando sua presença imponente para colocar os homens em alerta. "Não se mexam", Marcos advertiu, seu olhar penetrante fixo no líder e em seus comparsas. "Deixem as crianças irem embora. É um aviso. Vocês não sabem com quem estão lidando." Suas palavras eram como uma lâmina afiada, cortando o ar tenso. O líder, reconhecendo o perigo na atitude de Marcos, hesitou. "Não se meta nisso, amigo. Não sabemos quem você é ou o que busca." Marcos apenas sorriu, mas foi um sorriso intenso, carregado de determinação e promessas. A tensão do momento se transformou em um jogo de forças. Joaquim e Pedro sentiram um novo sopro de esperança, mas a dúvida ainda pairava no ar. "Marcos, e agora? O que podemos fazer?" Joaquim estava tão perdido quanto no início, esperando que a chegada do amigo não fosse em vão. Com um gesto firme, Marcos se aproximou de Joaquim e sussurrou: "Temos pouco tempo. Está tudo no meu plano. A hora de agir é agora. Você confia em mim?" O coração de Joaquim disparou. Ele respirou fundo e a adrenalina tomou conta novamente. "Sim, diga o que fazemos." Os homens à sua volta pareciam estar divididos entre a lealdade ao líder e a incerteza do novo inesperado. A situação estava prestes a explodir. O que acontecerá agora? O que exatamente Marcos estava planejando? A pressão aumentava e os olhos se voltavam para eles. Era um momento crucial e as consequências seriam além do que Joaquim já havia enfrentado. O que as próximas ações de Marcos representariam para todos ali dentro do galpão? A luta pela liberdade estava prestes a dar um novo rumo. A pressão no ar era palpável, uma explosão de emoções prestes a ser liberada. Joaquim olhou nos olhos de Marcos e viu não apenas um amigo, mas um parceiro em uma luta que poderia mudar tudo. A adrenalina percorria seu corpo enquanto ele tentava decifrar os pensamentos que corriam como um rio descontrolado. "Precisamos distrair o líder", Marcos sugeriu, analisando a situação com rapidez. "Se conseguirmos tirá-lo do foco, poderemos libertar as crianças." "Certo", Joaquim respondeu, a mente trabalhando a 1000 por hora. "E se ele não cair na nossa? E se a gente perder a chance? Precisamos acreditar que temos a força para isso. Vamos juntos. Você confia em mim?" Marcos questionou e suas palavras soaram como um mantra de coragem. Pedro, ainda segurando o bebê, percebeu a tensão nos rostos dos homens ao redor. A atmosfera estava em frangalhos, como uma tensão elétrica prestes a provocar um apagão total. Ele sabia que algo precisava mudar. Não podiam mais esperar. Suas mãos tremiam, não só pelo medo, mas também pela esperança que passou a pulsar dentro dele. "Marcos, se você quiser, posso me adiantar. Posso gritar ou chamar a atenção de algum jeito." Pedro ofereceu, a voz hesitante, mas determinada. Era sua vez de agir. "Não. Se você fizer isso, poderá arriscar tudo. Espera até eu dar o sinal. Confia em mim." Marcos respondeu, apreciação em seus olhos. Ele deu um passo atrás, a atenção voltando completamente ao líder e a seus homens. A tensão aumentou. O líder olhava para Marcos, intuindo que aquelas palavras não eram apenas bravatas. "Você é um idiota se acha que pode nos derrotar sozinho", gritou o homem, quase incrédulo, tentando manter a máscara de domínio. "Não sou só eu", respondeu Marcos, gesticulando para Joaquim e Pedro, que já começavam a se posicionar estrategicamente. "Aqui dentro, coisas vão mudar. Vocês podem escolher entre a vida que têm ou uma nova chance." Aquelas palavras reverberaram pelo galpão.
Joaquim pôde notar um ou outro homem hesitando, seus rostos mostrando uma vulnerabilidade que raramente era exposta. Aquela não era apenas a luta deles por a liberdade, mas a chance de uma vida nova. O líder, percebendo a divisão entre seus homens, se agitou. Não se deixem enganar. Eles só querem ver o circo pegar fogo. Sua voz ecoava, mas agora havia um tremor, uma crueza exposta. Seja você mesmo ou escolha o que preferir. A batalha não é entre nós. A vida é mais do que isso. A afirmação de Joaquim percorria o galpão e o efeito foi imediato. Alguns homens começaram a baixar as armas, outros trocavam olhares confusos. Isso é loucura, o líder gritou, mas a firmeza nos ideais deles era inegável. A batalha estava se formando, não apenas por liberdade, mas por uma nova crença. Pedro tomou coragem e fez um movimento. Ele ergueu o bebê, já pronto para chamar a atenção. As crianças não merecem isso. Elas precisam de amor e não de ódio. Sua voz estava firme, carregada de emoção genuína. Instantes depois, Marcos cruzou olhares com Joaquim e fez um gesto. O coração de Joaquim disparou. Era hora de agir. Com um movimento rápido, ele começou a criar uma distração, jogando algumas caixas para longe, tornando-se o centro da atenção. Os homens se viraram confusos. O líder rugiu, perdendo o controle. Em frações de segundo, o galpão estava em alvoroço. Marcos correu para as crianças, enquanto os outros lados da sala estavam distraídos pelo caos. Agora! Marcos gritou para Joaquim, que correu para ajudar. A adrenalina corria em suas veias e a esperança crescia como um incêndio em seu coração. Mas enquanto tudo isso acontecia, a sombra do líder se ergueu novamente e um estrondo profundo ecoou pelo galpão. Vocês acham que vão me derrotar assim? Não terminamos aqui. A voz do líder reverberou, prometendo um novo nível de confronto. Joaquim se virou, percebendo que a batalha estava longe de acabar. O que vem a seguir? O que mais ele tem sob a manga? O desespero começou a apertar o peito de Joaquim. A luta estava apenas começando e agora precisava reunir toda a coragem que ele e seus amigos tinham. Então, daquele canto, uma figura desconhecida apareceu transitando pela porta. O que era aquilo? E o que ela tinha a ver com tudo isso? A figura apareceu lentamente, deixando um rastro de curiosidade e confusão. Era uma mulher, com a pele clara e um olhar destemido. Suas roupas desgastadas deixavam transparecer a luta que a vida havia imposto, mas havia algo nos seus olhos que parecia brilhar em meio ao caos. Joaquim sentiu um arrepio. Quem era ela? O que fazia ali? Quem é você? Gritou o líder, tentando retomar o controle da situação, mas a mulher não hesitou. Com uma firmeza surpreendente, ela avançou alguns passos, mantendo o olhar fixo nos homens que antes estavam tão seguros. Eu sou o que vocês precisam. Sou a verdade que muitos se recusam a ver. A voz dela ecoou pelo galpão, e até mesmo o líder hesitou por um momento. Marcos encontrou coragem para se aproximar. O que você quer dizer? Fale rápido. Estamos no meio de algo grande aqui. A tensão estava a 1000, e a reação da mulher poderia ser decisiva. Ela respirou fundo antes de continuar. Você está lutando por algo maior do que a liberdade. É hora de escolher entre o que você tem e o que você pode se tornar. As palavras da mulher ressoaram em Joaquim como um eco. Ele pensou nos sacrifícios feitos por tantos, nas crianças que agora dependiam deles. Uma nova chama acendeu dentro de si, enquanto o líder se debatia, sem saber como responder. Isso não faz sentido, o líder gritou em um tom de desespero. Vocês acham que vão me vencer com palavras? Eu sou o poder aqui. Ela ignorou a provocação. E o poder é um pesado fardo, não é mesmo? Seu olhar intenso percorreu a sala, capturando a atenção dos que ainda hesitavam. Contem suas histórias, liberem seu passado e aceitem seu futuro. Joaquim sentiu um nó na garganta. A imagem das crianças presas ecoou em sua mente, e a ideia de liberdade não era apenas uma ideia. Era um direito, um grito de vida, e ele não poderia deixá-lo morrer. Num impulso, ele se virou para Marcos e Pedro. Acho que podemos fazer mais. Precisamos mostrar a eles que a mudança começa aqui, agora. Pedro,
que até então se sentia perdido, também se viu tomado pela determinação. As crianças merecem Joaquim. Ele apertou o bebê contra o peito, seu olhar agora cheio de esperança. Elas precisam saber que ainda existe amor neste mundo. A mulher avançou um passo. Então vamos juntos. A força não está só em vocês, mas na união de todos que desejam algo melhor. Acreditem nisso. O líder, agora cercado por dúvidas, olhou para os próprios homens. Alguns começaram a baixar as armas, um a um, enquanto olhavam para a figura da mulher e depois para os 3 amigos. Joaquim sentiu que havia uma porta se abrindo. São eles ou vocês, a escolha é sua, gritou Marcos, numa última tentativa de chacoalhar as certezas dos capangas. O clima de amedrontamento estava se transformando em tensão carregada, mas uma nova possibilidade começava a emergir. Não deixe que as palavras os enganem, o líder gritou, mas seu tom de voz soava um pouco menos firme. Nesse momento crítico, com ânimos à flor da pele, Joaquim percebeu que o olhar daquela mulher era a chave para unir aquilo tudo. Esse é o momento. Ou lutamos juntos, ou caímos separados. Então um dos homens, um rosto até então fechado, ergueu a mão e soltou a arma. Chega. Estou cansado de lutar por alguém que nem se preocupa conosco. As palavras reverberaram, como um raio claro num céu nublado. Outros começaram a se perguntar se talvez havia uma vida por trás daquela máscara de opressão. Uma coragem inédita tomava conta da sala, e Joaquim sentiu que o destino deles virava de uma vez. Mas a pergunta que não saía de sua cabeça era: até onde essa coragem os levaria? Com atenções divididas entre a mulher e o líder, Joaquim entendia que a batalha estava longe de ser vencida, mas agora eles não estariam sozinhos. O que viria a seguir? O que mais aquele líder desesperado era capaz de fazer diante de uma verdade tão poderosa? A tensão elevava-se novamente, e o galpão estava prestes a se tornar um campo de decisão final. O ar estava pesado em meio à expectativa. Joaquim poderia sentir o pulsar do coração de cada um ali, ecoando na sinfonia de medos e anseios. A mulher, com seu olhar profundo, parecia entender tudo, como se estivesse desnudando a alma de cada homem presente. E naquele momento, uma pequena chama de esperança começava a queimar entre eles. Esse não é o seu lugar, o líder bradou, mas a sua voz soava fraca, quase um murmúrio em comparação à força da mulher. Joaquim sentia que um divisor de águas estava prestes a acontecer. Ele fez um movimento discreto para encorajar os outros a se unirem àquela transformação. Vão deixar este homem decidir sobre suas vidas? Perguntou Joaquim, levando a mão ao peito como se tocasse seu próprio coração. Nós todos sabemos que ele usa o medo para nos controlar. É hora de quebrar essas correntes. Um murmúrio correu pelo galpão. As vozes dos homens se tornavam mais audíveis, uns defendendo a mudança, outros hesitando. Aquela incerteza começava a recuar lentamente. A mulher, ato contínuo, fez um gesto amplo, como se sua própria presença pudesse tocá-los. Lembrem-se de quem vocês são. Lembrem-se do que perderam. As crianças que esperam por vocês, a vida que ainda pode renascer de maneira esplêndida. Sua voz ressoava agora como um mantra, preenchendo o ambiente com uma energia contagiante. A confiança se espalhou. Joaquim viu mais um homem soltar a arma, e em sequência outros, até que as armas foram se acumulando no chão. O líder estava enfraquecido, e sua fúria transformava-se em desespero. Vocês vão se arrepender, ele gritou, mas a ameaça soava vazia. Os rostos outrora violentos agora mostravam confusão e um anseio genuíno por mudança. Joaquim olhou para Pedro e Marcos e notou que Pedro estava com lágrimas nos olhos. Eu só quero que meu filho conheça um mundo melhor, ele murmurou, envolvendo ainda mais o bebê no seu abraço. A mulher avançou mais agora no centro do galpão, como uma luz guia. Juntos vocês são mais fortes. A força de um só pode mudar um destino, mas a união pode derrubar impérios. Vocês são poderosos, e essa luta é justa. A sala parecia vibrar com a verdade daquelas palavras, e Joaquim, consumido por toda a emoção, decidiu ser a voz da ação. Com um passo à frente, ele gritou: Vamos derrubar esse muro. Vamos abraçar o futuro em vez de temê-lo.
Ele se virou para o líder uma última vez. Liberdade não é só uma palavra, é um direito. E você não pode nos tirar isso. O líder hesitou, a raiva se misturando com o reconhecimento de que seu tempo estava chegando ao fim. E então, no meio daquela reviravolta, um barulho vindo da porta atrás deles chamou a atenção de todos. O barulho de várias botas marchando. O líder virou-se e Joaquim reconheceu o desespero em seu olhar. "Eles vêm!" O líder gritou, temor crescendo em sua voz. Os soldados vieram nos buscar, mas Joaquim não recuava. Ele se voltava para a mulher, buscando nos olhos dela alguma orientação. "O que fazemos agora?" ele perguntou, a adrenalina pulando em suas veias. A mulher sorriu com um brilho feroz. "Agora, lutamos. A verdade nunca foi fácil, mas a coragem é alimentada pelas escolhas que fazemos. Mostrem-lhes quem vocês realmente são." Com isso, um novo espírito tomou conta do galpão. Estava na hora de decidir. Eles se deixariam intimidar mais uma vez ou lutariam por um mundo onde a esperança tivesse novamente espaço? Um som forte ressoou quando a porta se abriu e eles estavam prestes a sentir na pele a verdadeira batalha pela liberdade. O barulho da porta abrindo deixou todos os presentes em estado de alerta. A luz do dia iluminou o interior do galpão, trazendo uma nova energia. Joaquim olhou ao redor, percebendo que a luta por liberdade estava prestes a vivenciar seu clímax. Havia algo vibrante no ar, como se a própria natureza estivesse torcendo por eles. Os soldados que entraram eram homens indiferentes, mas ao mesmo tempo, o brilho nos olhos de Joaquim e seus amigos fez com que a dúvida se instalasse entre os novos visitantes. A coragem que emanava do grupo era palpável, e cada um deles estava disposto a lutar por aquilo que acreditava. "Parados!" gritou um dos soldados com uma voz firme. "Qual é a situação aqui?" O líder, agora acuado, tentou recuperar a postura, mas sua voz tremeu. Eu sou responsável por isso. Eles estão aqui para caos e destruição." Ele apontava para Joaquim e Pedro, tentando se segurar em uma esperança frágil. O desprezo agora afetava suas palavras, e Joaquim percebeu a fragilidade de sua antiga imagem de poder. "Chega de mentiras!" Joaquim gritou, sua voz ecoando com confiança através do galpão. "Estamos aqui lutando por liberdade e por as vidas de nossas crianças. O que fazemos aqui não é crime, mas um grito por justiça." A fala de Joaquim ressoou como uma onda de força entre os presentes. Ele viu os soldados trocando olhares perplexos. Era um momento decisivo, a hora de agir e de quebrar os grilhões que os mantinham aprisionados. Marcos se aproximou, também falando com firmeza. "Esses homens estão enganados. O que acontece aqui é sobre renascimento, é sobre amor e esperança. Junte-se a nós para que possamos construir algo novo." A figura da mulher se adiantou mais uma vez, e a presença dela emanava um poder transformador. "Vocês têm o direito de defender a vida, o amor e a paz. Não deixem que o passado decida por vocês." As palavras dela foram como um sopro vital, despertando uma nova determinação nos soldados. Um dos soldados, visivelmente tocado, começou a hesitar. Isso não é o que fomos ensinados. Não estamos aqui para promover dor, mas para proteger os inocentes." As palavras dele desencadearam um murmúrio entre os outros. Com isso, a tensão se desfez como um fio prestes a se romper. Joaquim avançou decidido. "Precisamos de mais vozes dispostas a lutar. Se unirmos nossas forças, podemos mudar este lugar." Ele levantou as mãos, conseguindo capturar a atenção dos soldados. "Mas como?" questionou um dos soldados, sua crença na ordem se desvanecendo. Os altos mandos jamais aceitariam isso. Quem somos nós, se não alguém disposto a mudar? A mudança pode e deve começar agora mesmo. Hoje, nós escrevemos uma nova história, gritou Joaquim, sua voz firme atravessando a sala. O poder das palavras poderia ser a faísca que acenderia a revolução. De uma centena de emoções, a esperança começou a infestá-los. As vozes dos soldados começaram a responder em murmúrios de apoio. Aquilo era um sinal de que a luta deles era justa e que a coragem deles poderia criar um novo capítulo. O líder, já sem força, tentou se proteger. Vocês não sabem no que estão se metendo. Não podem ir por esse caminho.
Sua expressão era uma mistura de medo e fúria, como um predador encurralado. Na verdade, estamos indo por um caminho que sempre deveria ter sido nosso. Uma nova voz se fez ouvir. Era um dos soldados, agora completamente do lado de Joaquim. Vou me juntar a vocês. A vida vale mais do que obedecer ordens sem sentido. Esse momento naturalmente deu coragem a outros e, um a um, mais soldados começaram a descer as armas. Um grito de liberdade começou a ecoar, enquanto Joaquim e seus amigos seguravam uns aos outros, sentindo a mudança fluindo entre eles. A sinceridade alimentava a luta pela verdade. Cada homem, cada mulher presente ali, perceberam que poderiam vencer a batalha juntos, por uma causa maior. A semente da transformação estava sendo plantada, com cada um disposto a regar com coragem e amor. Finalmente, o líder, completamente isolado em sua arrogância, foi cercado. Com uma expressão derrotada, começou a recuar, percebendo que sua era de terror havia chegado ao fim. Vocês vão se arrepender de tudo isso. Não é assim que a vida funciona. Joaquim ficou em pé, firme, olhando para ele. Não, meu amigo. O verdadeiro arrependimento é não ter lutado por uma vida melhor. Nós estamos aqui para fazer a mudança acontecer. A tensão finalmente diminuiu e os sorrisos começaram a surgir. O grupo de Joaquim finalmente se sentiu como se tivessem conquistado a vitória, mesmo que não fosse definitiva. Era uma nova fase, uma nova vida, onde tudo poderia mudar. As crianças, o futuro, estavam do lado deles. Agora podiam olhar adiante e acreditar que a jornada não havia sido em vão. Joaquim sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, não de tristeza, mas de alívio e esperança. Ele havia encontrado uma nova família, onde a coragem e o amor triunfaram sobre o medo. E então, cercados pelo sol da manhã que finalmente surgiu, todos se uniram em um abraço coletivo, uma corrente de amor que se estendia a cada canto do galpão. A vida começava ali, e pura luz preenchia espaços antes sombrios, enquanto cada um olhava nos olhos dos outros e sentia o poder de estar juntos. Depoimentos de mudança, esperanças e sonhos alimentavam todos ali presentes, a história agora reescrita. O momento era deles, e juntos caminharam em direção a um futuro que parecia mais brilhante do que nunca. E você? A transformação começa com você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Você precisa fazer isso. Comente suas reações e teorias sobre esse final magnífico. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.